E olha, segundo o jornal O Globo, o incidente dessa semana em Brasília é visto por ministros do STF como mais um fator que enterra de vez qualquer possibilidade de Jair Bolsonaro conseguir reverter sua inelegibilidade. Apesar de ser cogitada pelo ex-presidente, principalmente depois da vitória de Donald Trump nos Estados Unidos, integrantes do Supremo e do TSE deixam evidente que o que eles chamam de discurso de ódio teve papel importante no estímulo a ataques como o ocorrido na quarta-feira. Além disso, o atentado em Brasília deve impulsionar a investigação da Polícia Federal contra Bolsonaro por suposta tentativa de golpe e aumentar a pressão para a Procuradoria-Geral da República denunciar o ex-presidente. A Polícia Federal deve concluir o relatório sobre o 8 de janeiro até o final desse mês. Aliás, esse é o primeiro ponto a ser questionado, né? A velocidade de uma investigação depende do contexto político, dos acontecimentos, vai mais rápido, vai mais devagar, é acelerada a manifestação do Ministério Público, que a Procuradoria-Geral da República chega mais rápido ou chega na semana que vem, de acordo com o que acontece, né? Esse é o primeiro ponto de questionamento, mas é a informação aí do jornal, o jornal Globo que está dizendo isso, que a investigação vai ser conduzida e vai ser acelerada agora por causa desse episódio, né? Não somos nós que estamos dizendo, é o jornal O Globo que está cravando isso e dando essa conotação para o trabalho investigativo da Polícia Federal. Agora, Ana Paula Rocha, o que tem a ver o Bolsonaro com essa história, né? Como é que isso, um episódio triste como esse, é conectado com a questão da anistia ao ex-presidente? Aliás, muita gente está fazendo, para colocar o Bolsonaro na história, a seguinte ligação, que o tio França era filiado ao PL, mas ele foi filiado em 2020, quando o Bolsonaro ainda não estava no partido. O Bolsonaro se filiou em 2021. Na época, o PL estava em coligação com o PDT. E o que é mais grave de tudo, o próprio tio França falava em matar também o Bolsonaro. Criticou em uma das mensagens, e aí os prints vão sendo divulgados conforme a conveniência também, né? Alguns circularam mais do que outros, mas entre aqueles prints que encontraram nas redes sociais do tio França, tem um em que ele fala que tanto o Bolsonaro quanto o Lula tinham que se aposentar da vida pública, e a vice-governadora do Distrito Federal, a Celina Leão, que é a governadora em exercício, porque o Ibanez Rocha está em viagem ao exterior, a vice-governadora falou que entre as mensagens foram encontradas mensagens, ou que o tio França falava verbalmente, falava que queria matar também o Bolsonaro. Então, como é que o caso é explorado como se fosse um militante bolsonarista, e o que isso tem a ver com a situação jurídica do ex-presidente, Ana? O que te parece? Na verdade, Vitor, em primeiro lugar, né, deixar registrado aqui que a gente lamenta muito esse ocorrido, né? Toda situação de violência, sejam ameaças por via de e-mail, telefonemas, cartas, ou essa manifestação bastante peculiar, né, com fogos de artifícios, mas que levou à morte dessa pessoa, tudo isso é muito lamentável e a gente repudia qualquer violência e qualquer situação nesse sentido. Isso é a primeira coisa que a gente precisa realmente deixar bastante claro. Mas é também muito lamentável que os líderes políticos do nosso país, e aí eu vou incluir os ministros do Supremo Tribunal Federal, porque, como o Marcelo já mencionou aqui, eles vêm já há algum tempo agindo como se líderes políticos fossem e não apenas ministros da Suprema Corte. Então, é lamentável que os líderes políticos do nosso país usem cada momento, ou cada evento que chama a atenção, né, da população para levar adiante o seu discurso de golpe, o seu discurso de Bolsonaro inelegível. A esquerda, e hoje todo esse sistema que ocupa o poder, tem usado muito dessa artimanha, né? A exemplo do que ocorreu com o caso Marielle, que eles ficaram 6 anos martelando em cima da cabeça da população, da mente das pessoas, através da mídia, em todos os atos, em todos os comentários, politizando a morte de uma pessoa para, no final, nós verificarmos que realmente os mandantes do crime eram do próprio grupo deles, e agora, mais uma vez, usar uma tragédia lamentável para colocar a narrativa deles e distorcer os fatos de uma maneira completamente subjetiva. Porque quando você me pergunta o que o Bolsonaro, a elegibilidade ou inelegibilidade do Bolsonaro tem a ver com isso, absolutamente nada.
É muito perigoso no campo jurídico essas argumentações extremamente subjetivas, como se a gente tivesse um guarda-chuva e que ali de baixo fosse colocando tudo. O presidente Bolsonaro, ele se tornou inelegível basicamente por causa de uma reunião com embaixadores. Isso tem que ser analisado de forma objetiva. Não tem absolutamente nada a ver com esse evento lamentável que aconteceu essa semana. Outra coisa que não tem absolutamente nada a ver é querer agora voltar com o assunto de regulamentar e censurar as redes sociais e dizer que qualquer pessoa que critica uma posição do ministro Alexandre de Moraes, que critica uma decisão do governo Lula, está tendendo a ser um terrorista. Isso é uma ditadura, quando a gente não pode mais criticar, não pode mais ter opinião. A exemplo do que aconteceu antes das eleições da Venezuela, onde foi considerado que qualquer pessoa que apoiasse o partido da Maria Corina era terrorista. É a mesma coisa que está se fazendo aqui agora. Qualquer pessoa que critica e que tem seguidores nas redes sociais é considerado um potencial terrorista. E onde nós estamos chegando? Nós estamos deixando a nossa legislação de lado e estamos sendo governados pelo que se passa ao bel prazer na cabeça dos ministros do Supremo Tribunal Federal, não confundindo os ministros com a instituição Supremo Tribunal Federal, pela qual nós temos o maior respeito.